Isso aqui demonstra bem as nossas mazelas sociais. Vamos imaginar aqui o filho do Rodrigo Faro. Tá? Filho do Rodrigo Faro. Quais são as necessidades? Essas necessidades, pessoal, você não vai poder colocar a necessidade de um ser humano qualquer. Você vai ter que colocar as necessidades de alguém com o padrão de vida do Rodrigo Faro. Quem vai pagar? Então, as necessidades do filho do Rodrigo Faro, eu posso colocar motorista, viagem internacional, apartamento, morar num apartamento de 500 metros quadrados, inglês, futsal, academia, internet, aula de reforço, internet, aula de reforço. Você pode colocar vestuário e alimentação e lazer. O que eu faria se eu fosse advogado de um filho do Rodrigo Faro? Eu diria o seguinte: como o Rodrigo Faro ganha 1 milhão por mês da Record, eu diria o seguinte, que as necessidades do meu cliente são compatíveis com o padrão de vida de quem vai pagar os alimentos. Então, o motorista, o salário é R$3.000 por mês. Viagem internacional, de uma pessoa rica, uma viagem internacional dá 60 mil por ano. E aí, dividido por 12, sei lá, dá 5 mil por mês, para garantir a viagem internacional. Um apartamento de 500 metros quadrados, o aluguel, digamos, deve estar uns R$25.000 em São Paulo. Aí vamos colocar R$1.000 aqui, cada um desses. Inglês, academia, melhor escola de futsal, melhor academia, melhor internet, aula de reforço, R$1.000 de roupa por mês. Alimentação, vamos colocar aqui uns R$3.000. Lazer, sei lá, um lazer de um cara desse é coisa de rico, né? Então, restaurantes são restaurantes caros, são programações com os amigos, etc. Jogar golfe, etc. Jogar tênis não sei aonde, churrasco. R$3.000. Então, se eu fosse advogado do filho do Rodrigo Faro, só para um filho eu pediria 25, 30, 36. Eu pediria algo em torno de 40, 50 mil reais de pensão. Por quê? O valor da pensão, ele leva em conta as necessidades, mas as necessidades de acordo com o padrão social de quem vai pagar. E as possibilidades de quem paga. Possibilidades. Que no caso do Rodrigo Faro é de 1 milhão por mês. Então, para ele, gente, 50 mil reais é, sei lá, 5% do rendimento dele por mês. Então, as necessidades elas estão em harmonia com as possibilidades de quem paga. Mas se eu for colocar o filho do garçom do Hotel Beira-Rio, que eu fui advogado desse menino, quando eu era do NPJ da UFPA, vou colocar aqui o filho do José, garçom do Hotel Beira-Rio. Eu era do NPJ da UFPA e teve um menino, filho de um garçom do Hotel Beira-Rio. E aí vem o choque. Né? Porque nos livros de direito de família eu estudava o Rodrigo Faro, o Gugu, não sei aonde. E quando eu fui lá para o NPJ, eu tive que pedir a pensão para o filho do garçom do Hotel Beira-Rio. Tá? Mãe desempregada, tive que pedir. E aí vem a vontade de chorar nessa situação. Né? Porque na hora de colocar as necessidades, eu queria colocar sorvete, eu queria colocar McDonald's, eu queria colocar uma viagem para Fortaleza, para Mosqueiro. Eu queria colocar nas necessidades um futsal, um curso de inglês. Eu queria colocar nas necessidades um plano de saúde, que no caso aqui do Rodrigo Faro, é o plano de saúde do Hospital Israelita Albert Einstein. Eu queria colocar tudo isso, Unimed, etc. Mas, quais foram as necessidades, portanto,
que eu coloquei uma lata de leite. Por mês, vamos colocar uma lata por semana. Cada lata de leite, 1 quilo de leite que a criança usa. Não é não. É leite ninho e com muito luxo ainda. Leite ninho com luxo. Tá? Então, 1 quilo por semana é R$22 o quilo. Então, por mês, dá 22, 44, R$88 de leite ninho. Tá? R$88 de leite ninho. Só que o que acontece? A criança, ela não toma só leite ninho, porque já tem 2 anos. Então, ele precisa ter um macarrão. Ele precisa ter um picadinho. Tá bom? Então, eu precisei colocar aqui a alimentação, além do leite. Então, eu coloquei aí mais R$150. E tem a questão do transporte, de um vestuário, né? Quem precisa comprar uma cueca de R$10 que seja, no regatão ali, no manolito. E aí eu coloquei mais medicamento, vestuário. E o lazer dele, né? Que é tomar uma água de coco na Praça Batista Campos. Esse é o lazer dele. E comprar uma bola daquela na Praça Batista Campos de R$7, pelo menos uma vez por mês. Que ele saiba o sabor de um sorvete, de uma água de coco lá, pelo menos uma vez por mês. E aí, somando tudo, deu um total aqui de R$400. Quais são as possibilidades de quem ganha? No caso, na época era 920. E a juíza acabou fixando em 320. Tá? Então, por quê? Nos dois casos, respeita a legalidade. Respeita a legalidade em relação a... Porque, embora o nosso sentimento e o nosso coração queira dar para todas as crianças do mundo um mínimo de dignidade, eu não posso obrigar este rapaz, o garçom do Hotel Beira-Rio, a pagar, tá? R$2.000. R$1.000, eu não posso. Porque ele também tem a dignidade dele, ele precisa também ter cueca para ele vestir e pelo menos um arroz com feijão na mesa. E aqui eu estou falando, não estou nem falando de moradia. Sabe Deus como esse pessoal mora? Mora de favor na casa de familiares, de tias, se unem, cada um dá R$50 para morar num quartinho alugado. Essa é a realidade da periferia brasileira. Eles se unem, cada um dá R$50 para eles terem onde dormir. Tá? E por que nos dois casos está certo? Não certo de um ponto de vista de justiça distributiva, não certo de um ponto de vista de solidariedade social, de distribuição justa de renda. Não certo a partir de princípios de justiça, mas certo a partir dos princípios do direito de família. Porque o nosso Código Civil diz o seguinte, diz que os parentes, geralmente pais e filhos, né, podem pedir os alimentos uns aos outros, que necessitem, mas que necessitem de forma abstrata, não. Que necessitem de um modo compatível com a condição social. Porque os alimentos são fixados o quê? Não só do que eu preciso, mas o que eu preciso em uma magnitude proporcional a de quem vai pagar. Tá? Professor? Só um segundo, já passo a palavra. E é por isso que são devidos os alimentos quando quem pretende não tem renda, não tem bens para se manter. E é por isso que criança e adolescente sempre vai ter direito a alimentos. Adulto, se for pessoa com deficiência ou pessoa que estiver em nível superior, estiver cursando nível superior, sempre vai poder pedir. Deixa eu ver primeiro aqui no chat. Não, Sandra, a questão da média, tá? Primeiro respondendo aqui a pergunta da Sandra. A questão da média, ela não existe uma média. Quando o pessoal fala 30%, quando tem 20% quando tem um filho, 40% quando tem filho, é quando a gente olha para a realidade da classe média brasileira. Sei lá, o cara ganha 5 mil, 4 mil, 3 mil, geralmente vai ser 20% se tem só um filho, 40% se tem 2 filhos, né? 20% para cada. Mas não é uma regra fixa, porque às vezes tem uma criança com necessidades especiais, que precisa de um valor maior. E também, quanto mais rica for a pessoa,
menos vai ser possível justificar os luxos. Porque, por exemplo, eu posso justificar a necessidade de uma criança, um motorista, eu posso justificar com futsal, balé, morar numa cobertura. Mas eu não posso justificar a necessidade, sei lá, de ter um palácio de ouro. Então, por mais que a pessoa ganhe, sei lá, como Mick Jagger, que ganha 20 milhões de direitos autorais por mês, o filho dele que ele tem com a Luciana Gimenez ganha 50 mil de pensão. Porque eu não posso dizer... Chega uma hora que a necessidade ela atinge um limite. Então, quanto mais milionária for a pessoa, menor vai ser o percentual. Vamos imaginar que eu fosse um desses executivos aí do Bradesco e tal, e eu ganhasse, sei lá, 10 milhões por mês e me separasse da minha mulher. Eu não ia poder pagar, sei lá, 4 milhões de pensão. Não tem como. Não existe 4 milhões de pensão em nenhum lugar do mundo. Ah, mas o Bona ganha 100 milhões, então tem que ser 30% do salário dele. Não, não existe essa regra. Os parâmetros que a lei diz eu tenho que demonstrar necessidades de quem pede. Necessidade de acordo com o padrão de vida de quem vai pagar. Tudo bem, mas tem que ser o quê? Necessidades. Eu posso dizer que o filho do Safadão e o filho do Rodrigo Faro têm a necessidade de ter um motorista. Não é a necessidade básica de qualquer ser humano, mas do filho do Safadão e do Rodrigo Faro, sim, eles têm a necessidade de ter aula de inglês. Eles têm a necessidade de ter um plano de saúde do Albert Einstein, no Hospital Israelita Albert Einstein, que o plano de saúde é 10 mil reais por mês. Por isso que o Raul Gil, aquele apresentador, passou mal, agora de Covid-19. Em 1 minuto tinha um helicóptero no heliporto dele, e em 10 minutos ele já estava numa sala de UTI. Porque ele paga 100 mil reais por mês do melhor plano de saúde dos astros do Brasil, que sempre vai ter uma UTI, sempre vai ter um helicóptero à disposição para te buscar onde você estiver. Né? Então, você não pode me dizer que no caso do filho do Safadão e no filho do Rodrigo Faro, ter um motorista é luxo. Ter um plano de saúde do Hospital Albert Einstein é luxo. É um luxo. Claro que é um luxo ter um motorista. Claro que é um luxo malhar numa academia de R$1.000. Claro que é um luxo estudar numa escola de R$8.000, como é a escola que estudava a filha da Xuxa, no Rio de Janeiro, que era 8 mil. Claro que é um luxo, mas à luz do que diz o Código Civil, isso não é luxo, isso é viver de um modo compatível, ter necessidades que são compatíveis com o padrão de vida dos pais, chegando em alguns casos até a necessidade de ter segurança, né, privado. Então, não existe esse percentual. Tinha mais alguém com uma pergunta? Eu, professor. Diga. Quem paga a pensão, ele pode exigir que quem recebe, no caso, por exemplo, o pai paga a pensão, ele pode exigir que a mãe comprove que ela usou o dinheiro com os filhos? Existe isso juridicamente? Perfeito. Muito boa a tua pergunta. É a Leila, né?